São. As pessoas vão dizer, isso aí é maluco, isso é louco. Se prepare para aquilo que está por vir, irmãos. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ter a fama de Jesus. Eu quero ser amigo de pecadores. Você não precisa me chamar de apóstolo, de pastor, ou de vice-deus. Mas uma coisa, se alguém falar, o Luiz Hermínio andou com aquele povo lá, é verdade, eu estava. Eu sou amigo de pecadores. Irmãos, ou nós seremos biblicamente correto ou politicamente correto. Se você olhar para Daniel no capítulo 5, no capítulo 6, quando Deus escreveu na parede Menem, Menem, Tekel e Parsim, ninguém conseguiu revelar. Daniel já estava esquecido no reinado. Mas aí a rainha, a mãe, falou para o seu filho Belsazar e disse, olha, teu pai tinha um rapaz aqui, que aquele homem era tremendo, tudo que ele falava era batata. Mandaram chamar Daniel. Todo mundo apavorado, sem saber o que estava escrito. E Daniel veio, entrou. Quando ele entrou, Belsazar sai do trono e diz, és tu ainda o mesmo, Daniel? Ele disse, sim, o mesmo. A Babilônia mudou de rei 3 vezes, irmãos. Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro, que eu acredito ser o mesmo, ok. E Daniel continuou o mesmo homem. E o rei assim, ó, se tu me revelar, vou te dar esses presentes. Dá teu pix, tu profetiza e eu te dou um pix. Daniel disse, deixa os teus presentes para os teus. Deixa os teus presentes para os teus. E Daniel começou a contar uma história. Ele disse assim, você está vendo ali? Deixa eu te contar uma história. Teu pai deixava viver quem queria, matava quem queria. Teu pai se exaltou, Deus colocou ele a pastar com os animais. Mas ele se arrependeu. Ele veio aqui e tirou todos os utensílios do templo do Senhor, que estavam na mesa de orgias de vocês. Ele tirou todos os utensílios. E você sabia disso. Você vai perceber uma coisa. A mesma misericórdia que Deus teve de Nabucodonosor não teve de Belsazar. A mesma misericórdia que Deus teve de Davi não teve de Salomão. Por quê? Porque Davi não tinha referência. Então eu sempre digo isso para os meus filhos. Eu digo, eu fui tirado das drogas, Deus me tirou de uma esquina. Você não, você tem um pai leal em casa, fiel, marido de uma só mulher. Você tem um pai que assiste vocês em tudo. Então eu não tive referência. Não pense que a misericórdia de Deus sobre vocês será a mesma que foi para mim. Porque vocês têm uma referência que todos os dias diz não para vocês. Todos os dias aponta o caminho, irmãos. Você está me entendendo, meu irmão? Por isso que uma geração que não tem referência, às vezes você vê Deus pegando pesado com o crente e liberando facilidades para o ímpio. Você fica confuso. Você diz, por que é assim? Porque aquele cara não tem referência, você já tem. Você já tem, você já está na igreja, você já sabe como faz. Você já aprendeu com o Espírito Santo habita com você. E Deus não pode ser tolerante com gente que aprende e nunca chega ao conhecimento. E Daniel começou a contar a história e disse, ó, pesado foste na balança e achado em falta, o reino será tirado de ti e ter dado a outro. Será dado a outro. Belsazar não fala nada. Baixa a cabeça. E naquele dia a Bíblia diz que naquela mesma noite ele morre. Então se prepare. Se prepare porque algumas sentenças serão liberadas pelo mundo afora. Ananias e Safira, como disse o Rogério aqui, a gente pode reter uma parte até que chegar a glória de Deus. Quando a glória de Deus chega, ninguém consegue reter mais nada. Ananias e Safira, eles tiveram um problema sério. Por quê? Porque antes, o final do capítulo 4,
Antes do capítulo 5, fala do homem chamado Barnabé. Barnabé, filho da consolação, a Bíblia diz que ele era um levita de Chipre. Levita tem herança? Não, mas a Bíblia diz que Barnabé tinha uma herança e ele vendeu e colocou aos pés dos apóstolos. O que é que Barnabé fez? Ele era um levita. Ele não poderia ter herança, mas ele tinha. Quando ele viu o movimento da igreja, a glória da igreja, a unção da igreja, ele disse: cara, eu não posso ficar com aquilo que não foi Deus quem me deu. Ele foi lá e se desfez. Sabe o que é que Barnabé fez? Ele elevou o nível de justiça. Aí começa o capítulo 5. Naquela mesma fila entra quem depois? Ananias e Safira, que esconde no outro bolso. O problema seu e meu não é esconder uma parte, é entrar na fila de quem está dando tudo. O meu problema e o seu não é esconder uma parte, é ter aliança com quem dá tudo. Porque se você quer reter uma parte e tem aliança com quem dá tudo, você vai se ferrar. Por quê? Porque o nível de justiça foi elevado. Então, em vez de a gente ficar expulsando demônio para todo lado, vamos elevar o nível de justiça de Deus. Porque o ímpio não permanece na congregação do justo. Se nós elevamos o nível de justiça, de adoração, de honestidade, de lealdade, irmão, o ímpio não permanece na congregação do justo. Ou ele converte, ou ele converte, ou ele converte, ou ele converte. E nós vamos ter menos trabalho. O que a gente precisa fazer? Orar, ser honesto, jejuar, mas não para Deus nos usar. Isso não precisa, Deus vai te usar para a gente melhorar e ficar mais parecido com Cristo. Porque as portas vão abrir, irmãos. E os celeiros vão ser. E os celeiros vão. A chave dos celeiros vai estar na mão de homens e mulheres